exposições sobre o Espírito, sobre o que Calvino falava acerca do Espírito Santo. Vimos a Confissão de Fé Batista, que ela nos fala sobre a Trindade, sobre o Espírito Santo. Vimos alguns acontecimentos que são erroneamente relacionados ao Espírito Santo, ou a estar cheio do Espírito, a atuação do Espírito, a questão da Rua Azul, aí há mais de um século atrás, 1906, com aquele grupo de pessoas com aquelas línguas e tudo mais que acontecia ali. Aquilo que foi chamado de bênção do aeroporto de Toronto, também falamos dos urros, gritos e uivos daquelas pessoas que se declararam estar cheios do Espírito Santo, a capa do Benny Hinn, o shofar do Mai Chi. Então vimos tudo isso aí, e essas pessoas sempre declaravam que isso era um sinal de estar cheio do Espírito, né? Vimos alguns relatos de pessoas sobre estes assuntos, de pastores, inclusive pentecostais, que falavam sobre isso, que na verdade não existia uma teologia por detrás disso, mas que eles fizeram uma teologia a partir daquilo que eles estavam sentindo, a partir daquela experiência. Ou seja, a teologia foi moldada à situação que eles estavam passando, à experiência que eles tinham. Nós sabemos que é ao contrário. A nossa vida ela é moldada à teologia, ela é moldada ao ensinamento, ao conhecimento da palavra de Deus, e não o contrário. Vimos também algumas definições ali sobre a bênção de Toronto, até onde chegou. Não foram só os berros, os uivos, mas já surgiu ali naquela época já aquele homem como se ele fosse um leão ali, começou a rugir lá como um leão, né? Então vimos até essa parte e falamos um pouco então sobre o relato, um breve relato sobre o livro de Atos, que o derramamento do Espírito era algo que precisava ficar evidente, ou seja, era um fato que agora está vindo o Espírito. Cristo sobe aos céus, ali em Atos capítulo 1, há ali então a descida do Espírito, quando fala em Atos capítulo 1, versículo 8, que recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria, até os confins da terra. Atos 1, 8. Então o poder que eles iam receber do Espírito era relacionado ao testemunho. A conversão das pessoas, ali em Atos capítulo 2, quando descem aquelas línguas de fogo, os discípulos do Senhor começam a falar em outras línguas, não em línguas estranhas. A RC, que é a Revista Corrigida, ela coloca a questão de línguas estranhas. O grego não fala em línguas estranhas, fala em outras línguas. E é a língua daqueles que estão falando ali, de todas aquelas nacionalidades que vinham ali para o dia de Pentecostes, e as pessoas ouviam falar na sua própria língua materna. Ou seja, a conversão aconteceu devido à pregação do Evangelho. Tanto que quando Pedro termina de falar, o texto ali nos fala que compungiu-se-lhes o coração daquelas pessoas que estavam ouvindo. E eles falaram, o que nós precisamos fazer? E Pedro então fala, vocês devem se arrepender e serem batizados para a salvação. Então a conversão acontecia pela pregação da palavra e não porque eles estavam falando em línguas ou fazendo qualquer outra coisa. E os discípulos, como nós vemos nas Escrituras, eles eram perseguidos não por causa dos milagres. Nós vemos o caso de Estevão em Atos capítulo 6, final do capítulo 6, o começo do capítulo 7 ali, que ele é perseguido por pregar a palavra. As pessoas ali recebem alguns benefícios daqueles líderes religiosos para que elas falem que Estevão está falando algo contra a lei de Moisés, contra os costumes, contra o templo. Então ele é perseguido não por causa de milagres, mas perseguido por causa daquilo que ele está pregando. Então não tinha a ver com os milagres. E aí nós iniciamos aqui então hoje. E nós vamos falar o que o Espírito Santo não é. Então o Espírito Santo
ele não é um fantasma. Algumas pessoas se referem ao Espírito Santo, se fala o Espírito. Ele é um Espírito que é santo. Então a pessoa já pensa que é uma alma penada aí, que aparece por aí e como se... ele vem aqui e mexe na árvore, ele vem aqui e derruba a bicicleta do irmão ali, tem um espírito ali. O espírito não é um fantasma que vem aí, daí o pessoal já vem à mente a cena do Ghostbusters, né, dos caçadores lá, dos caça-fantasmas. Então o Espírito Santo não é um fantasma. As pessoas acreditam muito, eu não tenho medo de passar perto de cemitério à noite porque vai que tem um fantasma lá. O problema não é quem está morto no cemitério, o problema é quem está vivo lá dentro, muitas vezes se escondendo lá. Você deve ter medo do cemitério não por causa dos mortos, mas por quem está escondido lá dentro. Então o Espírito ele não é um fantasma, não é uma alma penada que fica vagando por aí. Então a ideia que as pessoas têm de Espírito é um Espírito como se como se fosse uma pessoa que morreu e o espírito de uma pessoa está vagando aí, como se ficasse vagando por aí. Não fica, nós sabemos disso. O Espírito Santo faz a mesma coisa. Não, ele não é um fantasma. Nós não enxergamos, é verdade, mas ele não é um fantasma. Não faça esta imagem do Espírito Santo. Ele não é ele é invisível, porém não é um fantasma. Cuidado com as suas definições do que é o Espírito. O Espírito Santo não é uma energia impessoal. Algumas seitas tratam o Espírito Santo como uma energia, como uma força ativa. Tem até algumas bíblias de algumas seitas que falam da força ativa de Deus, lá em Gênesis capítulo 1, que a força ativa de Deus pairava sobre a face das águas. Então, ele não é uma energia. O Espírito não é uma energia que você fala assim, agora estou cheio do Espírito, vou me arrepiar todo aqui, agora vou sair saltitando aqui da igreja, vou sair urrando, vou sair cacarejando, porque eu estou cheio do Espírito Santo. É esse trato do Espírito como, o Espírito é aquele que vai recarregar minha bateria, aquela hora que você está ali com a bateria arriada, com o celular, você chega lá e coloca na bateria lá, agora o Espírito me regenerou aqui porque ele é minha energia, porque ele é minha... É verdade, o Senhor ele pode nos encorajar, o Senhor ele pode nos dar forças, mas ele não é uma energia impessoal, ele não é algo impessoal como se fosse uma tomada que você coloca lá, aquela coisa ali que você sabe que está ali e você põe na tomada e ele vai energizar aquilo. Ele não é uma energia impessoal. Nós vamos ver daqui a pouco sobre isso. O Espírito Santo não é outro Deus. Também algumas seitas negam o Espírito Santo porque entendem que o Espírito Santo seria outro Deus. O Espírito Santo não é outro Deus. Ele faz parte da Trindade. Há um só Deus que subsiste em três pessoas, como nós vimos na definição da nossa confissão de fé batista, que ele subsiste em três pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo. Então, o Espírito Santo não é um fantasma, uma energia impessoal e não é outro Deus. Então nós vemos aqui que o Espírito ele é Deus. No momento da criação, o Espírito Santo ele foi chamado de Espírito de Deus. Gênesis capítulo 1, versículo 2, texto muito conhecido nosso, no início das Escrituras. O texto lá nos diz assim: a terra, porém, estava sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Então, a Escritura já nos fala que é o Espírito de Deus. O Espírito ele é Deus. Ele não é uma energia, ele não é um fantasma, ele é Deus. Ele é aquilo que nós vemos na Escritura como Deus, não como uma energia, não como um fantasma, não como algo impessoal, mas como Deus.
Quando nós olhamos o texto de Atos capítulo 5, versículos 3 e 4, que está aqui na nossa tela, o texto lá nos diz assim: então Pedro perguntou: Ananias, por que Satanás encheu o teu coração para que mentisses ao Espírito Santo e ficasses com uma parte do valor do terreno? Enquanto o possuías, não era teu? E depois de vendido, o dinheiro não estava em teu poder? Como planejaste isso no coração? Não mentiste aos homens, mas a Deus. Então, se pode mentir ao Espírito, e é o Espírito de Deus. Ele está falando: olha, vocês mentiram para Deus. Vocês não mentiram para pessoas, vocês mentiram para o próprio Deus. Haviam pessoas envolvidas ali, mas eram pessoas responsáveis pela obra de Deus, e aquele homem e aquela mulher vendem um terreno e falam que estão entregando a totalidade do valor do terreno aos pés dos apóstolos para o auxílio das pessoas que estavam ali carentes por algum motivo, que tinham vindo de outros lugares e tinham permanecido em Jerusalém depois do Pentecostes. E então ali eles levam aqueles donativos falando que era a totalidade do terreno. E Pedro fala: olha, era o valor do terreno e ele pertencia a vocês, e vocês poderiam ficar com ele. Mas vocês mentiram. E vocês não mentiram para nós, vocês mentiram para Deus. Então a mentira aqui, primariamente, não é uma mentira a Deus. A pessoa pecou primeiramente contra Deus. Quando Davi ele comete um adultério com Betseba, ele fala lá: pequei contra ti, Senhor. Ele entende que o pecado dele primeiramente diz respeito a Deus, a uma afronta à santidade de Deus. Então, quando uma pessoa peca, quando uma pessoa ofende outra, quando uma pessoa ela mente, quando uma pessoa deturpa algo, quando uma pessoa é invejosa, ingrata, primeiramente ela está pecando contra Deus. E no caso daqueles mentiram para Deus, não apenas para os apóstolos, não apenas para o pastor, se há uma mentira envolvida. Não, você está mentindo para Deus, está tentando mentir para Deus, gerar uma desculpa, criar uma situação. É mentira para Deus. Você está ofendendo a santidade de Deus. Muitas pessoas falam que, olha, nós queríamos que a igreja voltasse ao tempo de Atos. É verdade, em alguns fatos sim, mas se você for pensar, a igreja lá também tinha problemas. E ela já começa com problemas aqui, com pessoas mentirosas, com pessoas que eram ladras, que elas pegavam o valor e queriam se vangloriar daquilo e mentiam com relação a aquilo. Então existiam problemas lá também, irmãos. O Espírito, ele é eterno. Vejam comigo lá o texto transcrito também em Hebreus capítulo 9, versículos 13 e 14. Se os irmãos quiserem acompanhar nas suas Bíblias também, fiquem à vontade. Porque se quanto à purificação da carne, o espalhar do sangue de bodes e touros e das cinzas de uma novilha santifica os que estão impuros, quanto mais o sangue de Cristo, o imaculado, por meio do Espírito eterno, ofereceu a si mesmo a Deus, purificará das obras mortas a vossa consciência para servirdes o Deus vivo. Então aqui o autor aos Hebreus está falando: olha, existe a purificação e nós fazemos os sacrifícios, e este sacrifício, o sacrifício em si não traz purificação a ninguém, mas a compreensão que aquelas pessoas tinham de que era necessário alguém inocente morrer no lugar dela porque ela era pecadora. Então aquele sacrifício ele era simbólico para a purificação dos pecados. O que o autor aos Hebreus está falando aqui essa purificação através do sangue de bodes e de touros e das cinzas de uma novilha, que isto santifica os que estão impuros. E ele fala: se isto santifica os que estão impuros, quanto mais o sangue de Cristo, porque o sangue de Cristo é imaculado.
ele é perfeito. E ele fala aqui que ele é imaculado por meio do Espírito Eterno, né? Então fala deste Espírito Eterno, ofereceu a si mesmo a Deus, né? Então este sangue de Cristo, que é imaculado, por meio do Espírito Eterno, ofereceu a si mesmo a Deus. Então ele foi oferecido a Deus, diretamente a Deus. E este sangue de Cristo, que por meio do Espírito Eterno foi oferecido em nosso lugar, nos purifica das obras mortas. Então as nossas obras são mortas. O sacrifício lá também era um sacrifício que era feito, né, por causa dos pecados daquelas pessoas. E ele fala: vocês têm suas obras mortas, as obras mortas da vossa consciência. E agora vocês então vão servir a um Deus vivo. Vocês antes tinham obras mortas, e agora, por meio do sangue de Cristo, que foi oferecido por meio do Espírito Eterno, vocês servirão a um Deus vivo. Vocês não servem a um Deus morto. Vocês servem a um Deus que subsiste em 3 pessoas, que é o Pai, que é o Deus vivo, que é o Espírito Eterno, que não morre, e que é Cristo, que se sacrificou, morreu e ressuscitou. Então você crê naquele que é vivo, naquele que é eterno. E o Espírito, assim como o Pai e o Filho, é eterno. Então é neste Senhor que nós cremos, no Espírito Eterno. O Espírito, como nós falamos lá atrás, ele não é uma energia impessoal, ele é uma pessoa. Então ele não é uma tomada, ele não é algo impessoal, que você chega ali e ele reage a alguma coisa que você faz. A lei da física, da ação e reação, que se você faz um movimento, algo que está à sua frente vai reagir com um impacto. Se você coloca o dedo na tomada, a tomada vai reagir no sentido de você vai tomar um choque. Se você mexer numa árvore ali, ela vai balançar os galhos. Não é a lei da ação e reação, é uma pessoa. Portanto, você pode blasfemar, né, contra o Espírito, pode se blasfemar contra o Espírito. O texto de Marcos 3:29 fala lá: mas quem blasfemar contra o Espírito nunca mais terá perdão, mas será culpado de pecado eterno. Então o texto lá fala de blasfêmia contra o Espírito, né, que a blasfêmia então é este pecado imperdoável. Há várias posições relacionadas à blasfêmia contra o Espírito Santo. Alguns dizem que dentre as posições é que a blasfêmia contra o Espírito Santo é quando uma pessoa estava na presença de Cristo e negava que aquilo que Cristo estava fazendo vinha de Deus, mas que vinha de outra coisa, ou vinha do próprio Satanás, que era o contexto ali. Então ele fala: olha, blasfêmia contra o Espírito, ela não pode ser perdoada, é um pecado sem perdão. Aí existem várias posições relacionadas a isso, de como isso poderia acontecer, né, de qual seria este pecado imperdoável, qual seria a blasfêmia, né? Será que seria eu negar a Cristo depois de tudo aquilo que eu já experimentei na minha vida, e depois de eu ter conhecido o Evangelho, né? Que Hebreus capítulo 6, capítulo 10 vai falar lá também sobre isso, que é você não ter uma conversão, mas você ter passado, conhecido o Evangelho, ter convivido na comunhão dos irmãos, direta e indiretamente ser abençoado, e depois disso negar o Evangelho, né? Seria essa a blasfêmia, né? Então existem várias posições relacionadas a isso. Essas duas são as mais conhecidas, né? E boa parte dos teólogos entende que a blasfêmia contra o Espírito diz respeito a você blasfemar contra o Espírito, que hoje não é possível, mas que a blasfêmia contra o Espírito só era possível quando você, ao olhar para aquilo que Cristo estava fazendo, falava que aquilo não vinha de Deus, mas vinha do próprio
Satanás. Ok? Como nós vimos já em Atos capítulo 5, versículo 3, é possível mentir para ele. Então, você não mente para uma tomada, você não mente para uma árvore, você não mente para um copo d'água. Você mente para alguém, para uma pessoa, para alguém que é pessoal, para alguém que você consegue se relacionar. Então, é possível mentir ao Espírito. Não quer dizer aqui que você consegue enganá-lo, é diferente. Quando as crianças são menores, quando elas falam algumas coisas, você percebe que ela está mentindo. Então ela não consegue te enganar, mas ela mente para você. Para o Espírito da mesma forma. Você pode mentir para o Espírito. Isso não quer dizer que você consegue enganá-lo. Você apenas, na sua ingenuidade, na sua pecaminosidade, você faz e acha que está tudo bem. Não, Senhor, eu estou fazendo o meu máximo, não posso fazer mais do que isso, eu não tenho tempo, eu não tenho recursos, eu não tenho saúde, eu não tenho um monte de coisa pode falar, eu só posso chegar aqui. Eu não posso evangelizar por causa disso. Eu não tenho muito tempo para orar por causa disso, daquilo outro. Então, é mentir para o próprio Deus, para o Espírito. Então, nós mentimos para alguém com o qual nós nos relacionamos. E isso mostra o nível de relacionamento que nós temos. Quando você mente para alguém, de uma pessoa que você se relaciona, este relacionamento está em crise. Se eu começo a mentir para minha esposa, há um sinal claro de crise dentro do nosso relacionamento. Se eu minto para ela, não precisa ser só para ela. Se eu minto para as minhas filhas, se eu minto para os meus amigos, isso quer dizer que há um grande problema de relacionamento entre nós, de que nós não conseguimos mais viver uma verdade, de que nós não conseguimos mais conversar diretamente. E a gente não tem esta coragem ou o desejo de falar a verdade. Você tenta esconder algo, por qualquer motivo que seja. Eu não vou falar esta questão aqui porque senão eu vou magoar. Porque senão a pessoa vai ficar preocupada. Ela vai perguntar para mim sobre essa situação, mas eu vou dizer que está tudo bem. Ou eu vou fazer uma coisa mesmo às escondidas e vou mentir. E vou pegar um valor em dinheiro da nossa conta e não vou falar para minha esposa lá. E vou usar simplesmente. Ela vai falar, a gente estava precisando fazer uma compra esse mês. E eu vou falar, não tem dinheiro. Mas como não tem dinheiro? Se a gente tinha aquele dinheiro. Daí você vai falar, não, aconteceu alguma coisa lá, eu tive que fazer, deu um problema lá nos canos da casa lá, eu tive que chamar o encanador aqui, e aí começa a se criar um monte de mentiras. Então, isso é um sinal de crise no relacionamento. Então, quando nós começamos a mentir para Deus, para o Espírito de Deus, isso quer dizer que nós temos uma crise de relacionamento com o próprio Deus. Porque a nossa vida com Deus, ao contrário das outras religiões, ela é relacional. Nós temos um Deus que é transcendente, que está muito acima daquilo que nós somos e pensamos, mas Ele também é imanente. Ele está conosco. Então, quando há esta questão da mentira, de tentar enganar a Deus, há um claro sinal de crise no nosso relacionamento com Deus. Há um claro sinal de que nós realmente estamos nos afastando de Deus e achamos que está tudo bem. Está tudo bem. É aquela negação. Não, você está enganando a Deus e fala, não, mas está tudo bem. A gente está administrando aqui. É aquele... Já que eu usei a ilustração de um casamento, é aquele relacionamento de aparência, que você vive para os outros, só na aparência. Mas na verdade, quando o relacionamento entre os dois ali está entre quatro paredes, ele não está muito bem.
Então, quando nós começamos a mentir para Deus, há um claro sinal de crise no nosso relacionamento com Ele, com o Espírito de Deus. O texto de Efésios 4:30 fala que nós podemos entristecer o Espírito. Falar assim: e não entristeçais o Espírito Santo de Deus, com o qual fostes selados para o dia da redenção. Então, um ser inanimado não tem reações, não sente tristeza. Nós podemos entristecer o Espírito de Deus. Nós podemos fazer coisas que o deixam que não trazem satisfação ao Senhor daquilo que nós estamos fazendo. O texto do capítulo 4, versículo 30 nos fala isso, né? Tanto que no capítulo 4 ele vai tratar muito da questão ali de nós vivermos uma vida de santidade, né? Ele alerta com relação a isso. Se vocês forem pegar do versículo bem antes, mas se vocês forem pegar do versículo 25 em diante, ele fala ali, por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira, nem deis a lugar ao diabo. Aquele que furtava, não furte mais, antes trabalhe fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha com que acudir ao necessitado. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, sim unicamente a que for boa para a edificação conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. E não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. E aí ele vai continuar: longe de vós toda amargura, cólera, ira, difamação. Então, olha, não entristeçam ao Espírito de Deus. Vivam uma vida de santidade. Vivam para agradar ao Senhor. Tenham um relacionamento com Ele, porque o Espírito Santo veio para que nós tenhamos um relacionamento com Cristo, e este relacionamento com Cristo diz respeito a uma vida que nós vivemos, uma vida de santidade. Não é isso que ele vai falar no capítulo 4, fazendo esta relação do casamento com Cristo, que é o noivo, e a igreja é a noiva. É um relacionamento que nós temos com Cristo. Então, quando nós entristecemos ao Senhor, nós temos este problema de relacionamento com o próprio Deus. Passamos a viver uma vida longe da santidade, longe da comunhão com o Senhor. E entristecemos ao Espírito de Deus, que foi enviado pelo próprio Cristo para falar dele. Eu trouxe uma definição aqui de João Calvino. O texto do João Calvino que eu trouxe, ele fala assim: visto que somos selados por Deus pela instrumentalidade do seu Espírito, nós o ofendemos quando poluímos com toda sorte de paixões depravadas e ímpias, deixando assim de seguir a sua liderança. Ou seja, nós deixamos a santidade, ele fala, poluímos com toda sorte de paixões depravadas e deixamos de segui-lo. Deixamos de olhar: tu és o meu Senhor, tu és o meu líder, tu és o meu aquele que eu sigo de verdade. Ao invés disso eu falo: vou fazer aquilo que eu bem entender. Estamos falando que nós somos selados, que nós temos como se fosse uma marca do Senhor. Ou seja, nós devemos viver de forma condizente com esta marca que nós temos. Devemos ser conhecidos por aquilo que nós temos como marca, e não por aquilo que nós fazíamos no mundo. E ele continua falando: o Espírito se regozija e folga em nós quando lhe somos obedientes em todas as coisas, e quando pensamos e falamos somente o que é puro e santo. E em contrapartida, que ele se entristece quando damos lugar a tudo quanto é indigno de nosso chamamento. Então ele faz um comentário aqui acerca do texto de Efésios 4:30, né? Fazendo novamente aqui uma propaganda acerca do bibliotecajoaocalvino.com.br.
é de graça, faz lá a sua inscrição. Aqui o que eu tenho é do meu próprio livro, lá ele tem uma certa discrepância com relação à página, não é essa página que está lá, é diferente, mas está lá o texto completíssimo, você vai ter acesso aos comentários, ok? Então ele fala aqui que o Espírito ele se regozija, ele se alegra em nós, em nossa obediência, porque nós somos selados para viver em santificação. Nós somos selados para viver para o Senhor. Nós somos selados para testemunhar do Senhor e para refletir a glória de Deus, para falarmos de Jesus Cristo, para falarmos da beleza da santidade de Cristo. Então, a partir do momento que nós deixamos de falar, de pensar, de agir de acordo com a vontade de Deus, nós o entristecemos. Nós deixamos de fazer aquilo que o Senhor nos manda fazer, de olharmos para este relacionamento que nós temos com o Redentor, que enviou então o Espírito Santo para que falasse dele. O Espírito veio para falar de Cristo, e este Espírito que nos selou e que ele nos capacita a viver para o Senhor, e que se entristece quando nós o desobedecemos. Eu só quero dar início aqui a um tema, é que sem o Espírito Santo não há salvação. Então nós vemos aqui que ele é uma pessoa, que ele se entristece, que pode se mentir para ele, mas nós também cremos pela Escritura que sem o Espírito não há salvação, não há possibilidade de salvação. As pessoas acham que não, olha, em Cristo nós somos salvos, é verdade. Mas nós precisamos das três pessoas, porque o Pai enviou o Filho, e o Filho enviou o Espírito para que o Espírito fale do Filho. E o Espírito, então, o texto lá de Tito, capítulo 3, versículo 5, que também está transcrito aí para vocês. Tito, capítulo 3, versículo 5, desculpa. O texto lá diz assim: não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo sua misericórdia, ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito. O que ele está falando é: você não foi salvo por aquilo que você faz. Você não foi salvo porque você é bonzinho, porque você é legal, porque você é bonitinho, porque você é simpático. Você estava na mesma condição de qualquer outra pessoa. Você estava em estado de perdição. Você estava debaixo da ira de Deus. Não foi nada que você fez, mas foi segundo a misericórdia de Deus. Deus foi misericordioso para conosco. E o texto nos fala que ele nos salvou mediante um lavar. É como se nós estivéssemos sujos e ele nos limpa. Você está limpo agora. Neste lavar regenerador e renovador. Ou seja, ele nos deu nova vida. Então, o que João capítulo 3 vai falar, quando Jesus está falando com Nicodemos, ele fala que é necessário nascer de novo, nascer da água e do Espírito. Então, a salvação vem mediante o lavar regenerador. Há necessidade então de uma regeneração. Aquele que está morto recebe nova vida para ter a compreensão do Evangelho e crer em Cristo. E esta pessoa então é renovada. O texto fala que lavar regenerador e renovador. Agora você é uma nova pessoa. Você recebe uma nova vida. Você é regenerado e renovado pelo Espírito Santo. Ele faz esta obra, este trabalho de regenerar e renovar. Há uma nova vida. Ele nos limpa, nos purifica, ele nos dá nova vida, nos tira da morte. Este é o Espírito. Ele é quem trabalha em nós. Ele é quem nos faz amar a Cristo, porque antes de estarmos vivos, nós
renegávamos ao Senhor e não queríamos ouvir a sua palavra e ouvir o seu evangelho, assim como todas as pessoas que nós conhecemos por aí que não creem no evangelho. Elas estão mortas espiritualmente. Elas necessitam desta atuação do Espírito. Então, nós cremos neste Deus que subsiste como o Espírito e que renova, regenera, transforma corações. Ele é quem vai nos transformar. Não é aquela coisa, eu vou melhorar de vida. Você já ouviu isso de algumas pessoas? Antes eu vou melhorar minha vida e vou para a igreja. Você não precisa melhorar a sua vida. Você não vai conseguir melhorar a sua vida. Você vai continuar daqui para pior. A sua situação diante do Senhor, você pode estar limpinho por fora, mas está sujo por dentro. Você não precisa mudar a sua aparência. Você não precisa tentar segurar os seus palavrões. Você não precisa tentar parar de fumar, de beber para ir para a igreja, para ouvir o evangelho. Você precisa de uma transformação interna. E aí nós falamos do evangelho, do amor de Cristo, de salvação, da necessidade de arrependimento. Porque a maioria das pessoas fala isso, não, antes eu vou ajeitar minha vida, depois eu vou ver se eu sigo alguma religião. É assim que as pessoas falam. Mas não somos nós que nos lavamos. Porque sempre que nós tentamos nos lavar, é como se nós pegássemos as águas da nossa própria justiça. E as águas da nossa própria justiça é como se nós pegássemos aquela água de quando nós éramos pequenos, pelo menos no meu caso, que sou de uma geração mais raiz, que a gente quando chovia e vinha aquelas valetas grandes, assim, a gente ia naquelas valetas e fazia represa nas valetas com aquele barro todo lá e virava uma água toda barrenta. E a gente brincava com os soldadinhos ali no meio daquelas águas lá e tal. É como se a nossa justiça fosse aquela água barrenta. E você pega então aquela água barrenta numa bacia e fala, agora vou tomar banho, depois desse banho estarei renovado. Essas são as nossas justiças. Então não adianta você falar, eu vou me banhar antes de seguir a Cristo. Eu vou ajeitar a minha vida antes de seguir a Cristo. Você está tomando banho com barro. Está tomando banho com terra. E você só vai se sujar mais ainda. Você necessita do lavar regenerador e renovador do Espírito. E isso só o Senhor pode fazer na minha vida. E Ele, graças a Deus, fez. E é só Ele que pode fazer na vida daquele seu conhecido, daquele seu amigo, daquele seu parente. Então quando Ele falar isso, você fala, olha, você não vai conseguir, mas eu conheço alguém que consegue. Você precisa de alguém e você não vai conseguir sozinho. Ele vai fazer algo em você. E você vai amar a Cristo, não porque você desejou em algum momento, não, mas porque Ele mudou o seu coração, mudou a sua vida. Sem o Espírito não há salvação. A necessidade da atuação dele. Vamos terminar aqui, semana que vem nós damos continuidade. Senhor nosso Deus,